Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem, né? E aqui em Nova York está um orçamento, líderes no mundo todo falando sobre a pauta da guerra, né? E o Lula, como um estadista que foi um dos primeiros a falar sobre a questão palestina, a questão do genocídio, ele foi um dos que falou seriamente sobre o assunto, já que muitos estadistas, como França, Inglaterra e outros países, estão reconhecendo o Estado finalmente palestino depois de um grande genocídio que enfim, né, agora não é mais questão de ou não é, agora está afirmado realmente que é, e apesar de a ONU não ter mais os poderes que outrora teve, a gente sabe que é de suma importância nesse período de nazificação e de fascistação, né, digamos assim, do mundo, ter a pauta de países democráticos como o Brasil, né, então ele tem bastante apoio desses países. Vamos ver agora. E depois, no fim, eu vou dar o meu comentário sobre a fala dele, né? Aparentemente ele tem ainda uma fala amanhã, acredito, talvez encontre com o Donald Trump, não sabemos, mas a gente está no aguardo. Mas por enquanto é o que a gente tem agora. Botei no canal Gov e a gente vai conversar depois no final, tá bom, pessoal? Vamos lá, vamos assistir. Agora da conferência que reúne líderes mundiais para discutir a situação da Palestina. Vamos acompanhar ao vivo o discurso do presidente Lula. Nós estamos com imagens ao vivo, direto de Nova York, onde o presidente Lula participa agora de uma conferência internacional de alto nível para a resolução pacífica da questão palestina e implementação de solução de 2 estados. Eu quero cumprimentar o presidente Emmanuel Macron e o primeiro-ministro Mohammed bin Salman por liderarem este importante evento. A questão da Palestina surgiu no momento em que a Assembleia Geral adotou o chamado Plano de Partilha há 78 anos atrás. A sessão em que ele foi aprovado foi presidida pelo brasileiro Oswaldo Aranha. Naquela ocasião, nasceu a perspectiva de 2 estados, mas só um se materializou. O conflito entre Israel e Palestina é símbolo maior dos obstáculos enfrentados pelo multilateralismo. Ele mostra que a tirania do veto sabota a própria razão de ser da ONU, de evitar que atrocidades como as que motivaram sua fundação se repitam. Também vai contra sua vocação universal, bloqueando a admissão como membro pleno de um Estado cuja criação deriva da autoridade da própria Assembleia Geral. Um Estado se assenta sobre 3 pilares: o território, a população e o governo. Todos têm sido sistematicamente solapados no caso palestino. Como falar em território diante de uma ocupação ilegal que cresce a cada novo assentamento? Como manter uma população diante da limpeza étnica a que assistimos em tempo real? E como construir um governo sem empoderar a autoridade palestina? Como apontou a Comissão de Inquérito sobre os Territórios Palestinos Ocupados, não há palavra mais apropriada para descrever o que está ocorrendo em Gaza do que genocídio. Por isso, o Brasil decidiu tornar-se parte do caso apresentado pela África do Sul à Corte Internacional de Justiça. Os atos terroristas cometidos pelo Hamas são inaceitáveis. O Brasil foi enfático ao condená-los. Mas o direito de defesa não autoriza a matança indiscriminada de civis. Nada justifica tirar a vida ou mutilar mais de 50 mil crianças. Nada justifica destruir 90% dos lares palestinos. Nada justifica usar a fome como arma de guerra, nem alvejar pessoas famintas em busca de ajuda. 500 mil de palestinos não têm comida suficiente, mais do que a população de Miami
ou de Tel Aviv. A fome não aflige apenas o corpo, ela estilhaça a alma. O que está acontecendo em Gaza não é só o extermínio do povo palestino, mas uma tentativa de aniquilamento de seu sonho de nação. Tanto Israel quanto a Palestina têm o direito de existir. Trabalhar para efetivar o Estado palestino é corrigir uma assimetria que compromete o diálogo e obstrui a paz. Saudamos os países que reconheceram a Palestina, como o Brasil fez em 2010. Já somos a imensa maioria dos 193 membros da ONU. O Brasil se compromete a reforçar o controle sobre importações de assentamentos ilegais na Cisjordânia e manter suspensas as exportações de material de defesa, inclusive de uso dual, que possam ser usados em crimes contra a humanidade e genocídio. Diante da omissão do Conselho de Segurança, a Assembleia Geral precisa exercer sua responsabilidade. Apoiamos a criação de um órgão inspirado no Comitê Especial contra o Apartheid, que teve um papel central no fim do regime de segregação racial sul-africano. Assegurar o diálogo de autodeterminação da Palestina é um ato de justiça e um passo essencial para restituir a força do multilateralismo e recobrar nosso sentido coletivo de humanidade. Muito obrigado. Muito importante a fala do Lula, Janja, lá. Muito importante. Je remercie le président du Brésil. Je donne à présent la parole. No Brasil, e agora passo a palavra para o presidente de Portugal. Aparentemente, Portugal também reconhece o Estado palestino, a França também, a Inglaterra também. Vamos lá. Madam President of the General Assembly. Tá aí, você acompanhou ao vivo aqui no canal Gov o discurso do presidente Lula na segunda Conferência Internacional de Alto Nível para a Resolução Pacífica da Questão da Palestina e a implementação da solução de 2 estados. O encontro, que reuniu lideranças mundiais, foi convocado pela França e Arábia Saudita. Este encontro oferece oportunidade para que mais Estados-membros reconheçam o Estado da Palestina e apresentem compromissos concretos para a implementação de 2 estados. Neste domingo, o governo brasileiro comemorou o anúncio do reconhecimento do Estado da Palestina pela Austrália, pelo Canadá, pelo Reino Unido e por Portugal. Em nota, o Itamaraty afirmou que a decisão desses países deve ser seguida por outros durante a Assembleia Geral da ONU. Ainda de acordo com o Ministério das Relações Exteriores, o Brasil, que reconhece o Estado da Palestina desde 2010, reafirma a convicção histórica de que o único caminho para a paz e a estabilidade no Oriente Médio passa pela implementação da solução de 2 estados. É isso. Em seu discurso, o presidente Lula defendeu o multilateralismo e mudanças na Organização das Nações Unidas. Lula criticou os ataques de Israel em Gaza e as mortes de civis e de crianças. É isso, nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com mais informações da agenda do presidente Lula, que está nos Estados Unidos. Amanhã, Lula abre os trabalhos na 80ª Assembleia Geral da ONU e discursa para líderes de todo o mundo. O canal Gov vai transmitir tudo ao vivo a partir das 10h30 da manhã. Então, fique aqui com a gente e até a próxima. Tchau. E amanhã eu também vou fazer um react sobre a fala do Lula, até porque ele pode se encontrar, né, pessoal, com o Trump. Já pensou se ele encontra o Trump? Tem que encontrar mais cedo ou mais tarde, né? Ou ele vai fugir, não sei. Enfim, o Lula ficou bastante concentrado, ele ficou, né, ele foi direto ler o seu prompt, né, no seu briefing, e realmente ele falou o discurso que ele sempre fala, até mesmo às vezes de improviso. Ele fala muito bem sobre essa questão, ele foi um dos primeiros líderes a falar em relação ao genocídio, né, mencionou nazismo e tudo mais, e muita gente ficou discursando, falando mal sobre essa questão de comparação
Mas foi importante a revolta dele lá no início, porque isso corrobora o que está acontecendo hoje e, de fato, vamos ver, né, se... A gente sabe, a Arábia Saudita não é flor que se cheire, né, mas eles, às vezes, eles fazem algumas coisas que tem que ser feitas, até porque eles têm esse poder de fazer, né. Esse Bin Salman, ninguém gosta dele, porque a gente sabe que ele tem problemas, né, mas vamos ver, né, se os outros países vão reconhecer, não é, o Estado palestino, e vamos, de alguma forma, pressionar o Estado de Israel, porque eles não cumprem um acordo. Esse acordo já existe quase 80 anos e não se cumprem os acordos. A gente sabe que há uma fome de poder nesse lugar, principalmente agora com o governo atual, a lavagem cerebral que é feita e tudo para o povo judeu odiar e desumanizar o povo palestino. Para quem não sabe, eu sou descendente de palestinos também e eu sei como é que é a situação lá. E aquilo que a gente sabe, entre dois países, construir dois países juntos, tendo um país que está praticamente colonizando o outro e não aceita a existência do outro, e acaba que o outro também não vai aceitar a sua existência também, como consequência, né, foi o Hamas, né, que foi bastante fomentado pelo Estado sionista de Israel, que adora que tenha um inimigo para ter uma boa desculpa para tomar mais terras. É isso que eu tenho para falar. E assim, foi muito importante essa fala do Lula. Acredito que agora, talvez certo, que os países, eles estão usando de uma forma benéfica, né, a fala do Lula, porque eles sabem que o Lula sempre foi um apoiador da causa palestina, um apoiador da história, ainda mais que o Brasil fez história quando deu seu voto de Minerva, que foi o último voto para a criação do Estado de Israel em 1948, através do Oswaldo Aranha, que era brasileiro, chanceler do Brasil na época, e ele era judeu também, e da minha cidade de Porto Alegre, tem até uma rua com o nome dele, Oswaldo Aranha, em Porto Alegre. Então, é importante que o Brasil tenha essa fala, porque sempre como nós demos o nosso voto dessa criação desse Estado, nós temos que assumir um compromisso de arrumar a situação, né? E de começar essa conversa, e dali vamos ver se outros países participam finalmente dessa questão, porque não adianta dizer um genocídio enquanto o outro não faz um cessar-fogo, porque tem o veto americano. Para quem não sabe, os Estados Unidos e alguns outros países depois da Segunda Guerra, eles têm direito a veto. Qualquer lei ou qualquer ordem de cessar-fogo na Palestina que todos concordem, se Israel obviamente não vai concordar, mas se os Estados Unidos levanta a sua mão para vetar, é o voto único e absoluto. Então não existe paz no Oriente Médio sem um voto que seja unânime, né? Então eles têm o direito de veto, e isso é uma crítica que eu acho que o Lula tem que fazer na próxima fala, porque eu acho que países da Segunda Guerra Mundial, os vitoriosos da Segunda Guerra Mundial, não têm esse direito, sabe, de dominar mais o plano de hoje. Geopolítica é outro. A gente tem, como o próprio repórter falou, um multilateralismo que o Trump é contra, que o próprio Lula e muitos outros países, todos os outros países querem, enfim, para poder negociar, e nós estamos numa outra conjuntura geopolítica. É importante manter isso em mente, que não só a fala sobre a Palestina é importante, mesmo que a ONU hoje não tenha mais esse poder, porque tem o veto dos Estados Unidos, mas é importante fazer pressão para que quanto mais países reconhecem o Estado, mais se assume uma preocupação de que se mantenha a paz lá, e que se mantenha, assim, o plano de ter dois países sem assentamentos ilegais, que é isso que a gente quer, né? Enfim, é um começo de alguma coisa. Esperamos amanhã. Amanhã eu vou fazer outro react sobre isso, também da fala do Lula, que foi bem importante. E a gente se vê, né, amanhã, com a continuação do Lula na ONU e mais fofocas depois, né, do que vai rolar nos bastidores. Eu espero que tenha havido um recebimento bom do Brasil, porque a gente sabe que o Brasil está com problemas, né, com os Estados Unidos no plano de... Enfim, né, de chancelaria internacional. Então a gente tem que ver se isso vai mudar e, enfim, né, que se essa situação mude para bem para o Brasil, né. O Brasil tem apoio de todo mundo, porque sabem que o Brasil é democrático, tá bom, pessoal? Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, eu fui.